Oi pessoal, bem-vindo ao canal. No conteúdo de hoje eu quero mostrar para vocês como que eu faria se eu estivesse iniciando no mundo dos investimentos. Vai ser um passo a passo bastante detalhado sobre uma divisão de investir. E a gente vai começar a investir com R$ 100. Realmente, eu quando comecei lá atrás, eu comecei com bem menos, na verdade, eu comecei com R$ 75, porque eu tinha bastante receio. Eu comecei com renda fixa, depois que eu fui para a renda variável, e eu vou explicar mais ou menos um pouquinho sobre essas coisas, sobre esses tipos de investimento, e para quem está iniciando, já começar a sanar essas dúvidas. E esse tipo de conteúdo, quanto mais você lê sobre, quanto mais você vê, vai ficando mais claro para vocês o que é renda fixa, o que é renda variável, o que são fundos imobiliários, ações. Vamos para o vídeo porque vai ficando mais claro e vai ficando mais didático tudo isso que eu vou falar. Aqui eu montei essa planilha que é realmente um passo a passo. É bem um dicionáriozão ali e um norte para quem nunca investiu e para quem tem desejo de investir, para quem tem desejo de iniciar nesse mundo. Se você quer começar a investir, saiba que tem dois tipos de investimentos: o de renda fixa e o de renda variável. O que é renda fixa? É aquele tipo de investimento que você sabe o prazo, você sabe a rentabilidade, todos esses valores são conhecidos. Então, se você coloca R$ 100, você vai saber o quanto você vai ter com esses R$ 100 investidos lá no futuro, quando ele vencer. Quando a gente fala data de vencimento, é que quando chegar nessa data, vai cair o dinheiro que você investiu e todos os juros que você ganhou daquele investimento vai cair na sua conta da corretora. Vai ser seu. Você pode investir novamente, você pode sacar, aí vai de acordo com a sua estratégia. Renda fixa é esse tipo de investimento. São investimentos que você sabe todas as variáveis, então você sabe o tempo, você sabe a rentabilidade, e dessa maneira ele é previsível. A gente fala que os investimentos da renda fixa são previsíveis. O da renda variável já é o contrário, eles não são previsíveis. Então quando a gente fala, por exemplo, fundos imobiliários são pedacinhos de imóveis. São pedacinhos de shoppings, de galpões logísticos, são pedacinhos de prédios comerciais. Ações são pedaços de empresas. Imagina que nesses dois tipos de investimento, eles possuem diversas variáveis. E ele é muito variável, porque, por exemplo, as ações elas dependem do lucro da empresa, elas dependem dos resultados da empresa. Os fundos imobiliários dependem dos inquilinos. Então, os fundos imobiliários eles alugam os imóveis para pessoas, para empresas, e essas empresas pagam os aluguéis para os fundos imobiliários, e os fundos imobiliários pagam para as pessoas que são donos dos pedacinhos dos fundos imobiliários. Qualquer um de nós pode ser dono de um pedacinho de fundo imobiliário, de um pedacinho de ação, e dessa maneira você vai receber os dividendos dos fundos imobiliários, os rendimentos das ações. A renda variável é o tipo de investimento que você não consegue prever o futuro. Você não consegue saber o quanto você vai receber no futuro. Então todos os investimentos de renda variável, eles são incertos o quanto eles vão render. Então são esses dois tipos de investimentos. Se você está começando, sabe que você vai ter que escolher um desses dois grandes tipos desses grupos de investimento: renda fixa ou renda variável. Eu lá atrás, eu comecei investindo na renda fixa. Eu tinha medo, não tinha conhecimento nenhum, então eu falei, putz, depois que eu li um pouco sobre renda fixa, eu falei, legal, eu entendi, eu vou começar com renda fixa para ver o meu dinheiro lá investido. Eu queria saber se eu não ia ser roubado. A minha ignorância era tanta que eu tinha esse medo. Putz, será que se eu investir aqui eu vou perder meu dinheiro e nunca mais vou ver ele? Lá atrás eu comecei com renda fixa. Eu comecei com o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é o investimento do governo que a gente acaba comprando a dívida do governo e dessa maneira o governo nos paga os rendimentos, ele nos paga os juros depois que a gente empresta dinheiro para o governo. E eu comecei com o Tesouro Direto naquela época. Depois eu acabei comprando alguns CDBs que nem eu coloquei aqui para a gente entender um pouquinho. Na renda fixa, a gente tem alguns tipos, são vários tipos de investimentos que fazem parte do grupo de renda fixa. Então a gente tem Tesouro Selic, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures. Esses são alguns tipos de investimentos dentro do grupo de renda fixa. Agora, no grupo de renda variável, eu coloquei aqui fundos imobiliários, ações, criptomoedas, ETFs, tem opções, tem vários. Então imagina que esses dois grandes grupos, cada um dentro desses dois grandes grupos, possuem diversos investimentos. Quando você começa a entrar nesse mundo, você começa a ler sobre eles e vai ficando claro. Por exemplo, o LCI, o LCA, você acaba emprestando dinheiro para os bancos investirem em
Esse I é de imobiliário. Esse A é de agronegócio. Então você empresta dinheiro para o banco, emprestar dinheiro para esses dois grupos da nossa economia, do agro e imobiliário. Quando você começa a ler sobre eles, você vai entendendo, putz, no final das contas, o que que é? Você sempre está emprestando dinheiro para alguém. Investir em renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém, seja para o governo, seja para o banco, seja para instituições como empresas, debenture, você acaba emprestando dinheiro para empresas e dessa maneira você vai receber os juros. Se o banco te empresta dinheiro, ele vai receber os juros do dinheiro que ele te emprestou. Aqui não é diferente, só que quem está emprestando dinheiro é você. Você está emprestando dinheiro para o governo, para os bancos, para as empresas e dessa maneira você vai ganhar os juros. Então isso é a renda fixa, isso é renda fixa. Agora na renda variável, quando você compra ações, você compra fundos imobiliários, pedaços de fundos imobiliários, você está comprando um pedacinho do negócio. Então você está fazendo parte, está virando sócio. Você consegue ser sócio do Itaú, você consegue ser sócio do Bradesco, você consegue ser sócio dos grandes bancos. Então você consegue receber um pedaço do resultado deles de acordo com a quantidade que você teve daqueles investimentos. A diferença é que eles variam, né? Então imagina que tem meses que o Itaú, o Bradesco, ele teve um resultado melhor, teve meses que ele teve resultado pior, e você, como acionista, você vai receber de acordo com a quantidade que você tem daquelas ações e de acordo com o resultado do banco. Eu lá atrás comecei com renda fixa por insegurança e eu também hoje começaria, com o conhecimento que eu adquiri, eu dividiria o meu início. Então eu fiz essa planilha para ficar claro como que eu faria essa divisão. Então digamos que a gente comece com R$ 100 mensais. Eu quero começar com R$ 100 mensais todos os meses. Então, todos os meses eu vou investir R$ 100. Saiba que você, no primeiro momento, é muito importante você ter uma reserva de emergência. Lá atrás, quando eu montei a minha reserva de emergência, o que que é reserva de emergência, para quem não sabe? É um dinheiro que você vai deixar guardado, rendendo, tá? Com uma liquidez diária, eu até coloquei aqui, ó, liquidez diária, para que quando aconteça qualquer emergência, você não tire dos seus investimentos, você não peça emprestado para banco, você não empresta emprestado para parentes, para ninguém. Você vai ter aquele dinheiro para emergência, mas é emergência mesmo, não é viagem, não é um celular novo, é para emergência. Então, na época, quando eu fiz a minha reserva de emergência, eu foquei todo o meu investimento para montá-la no começo. Então, eu comecei com o Tesouro Selic, eu foquei somente nela, só que isso, hoje eu vejo que não há tanta necessidade. Hoje eu faria da maneira como eu vou falar aqui. Eu dividiria. Então, eu pegaria o meu dinheiro de investimento, eu montaria a minha reserva de emergência, então, com R$ 100, que nem eu fiz aqui, olha. Eu colocaria num CDB de liquidez diária, 50%, e os outros 50% eu colocaria em fundos imobiliários e ações. Eu dividiria dessa maneira. Por quê? Porque lá atrás, quando eu coloquei só na reserva de emergência, eu perdi muito tempo para montar a minha reserva de emergência. E nesse tempo eu poderia estar lucrando com boas altas e boas valorizações as ações e fundos imobiliários, eu estaria ganhando dividendos deles. Então hoje eu faria diferente. Hoje eu não focaria 100% na reserva de emergência. Eu faria essa divisão. Mas eu não deixaria de fazer. É extremamente importante a reserva de emergência. Ela é muito importante, porque se acontece qualquer imprevisto, você tem aquele dinheiro disponível. O que é liquidez diária para quem está começando? É que caso você precise daquele dinheiro, você todos os dias ele já está tendo liquidez, ele já está rendendo um pouquinho. Então, quando você precisar daquele dinheiro e você sacar, ele já rendeu um pouco. Se você não tem liquidez diária, se você só tem liquidez no vencimento, por exemplo, daqui 5 anos, quando você sacar esse dinheiro, se você sacar esse dinheiro no momento que não é o vencimento, você não vai ter rendimento. Então, possivelmente, você vai ter o mesmo dinheiro que você emprestou, seja para o banco, para o governo, enfim, ou até um pouco menos, porque talvez você tenha que pagar algum imposto ou alguma taxa. Então, liquidez diária para reserva de emergência. Isso é fundamental. Não pode colocar reserva de emergência em fundos imobiliários e ações. Porque a gente sabe que elas são de renda variável, como que está aqui, e os valores delas são variáveis, eles são voláteis. Então, se você precisar da grana para ontem, você colocou em ações e você vender as ações e elas estão na baixa, você perdeu o dinheiro.
Então não faça isso. Hoje eu faria dessa maneira a primeira fase. Eu coloquei duas fases aqui até para explicar para vocês. Na primeira fase, eu manteria desse jeito até formar minha reserva de emergência. Pô, quanto que é a reserva de emergência? Pessoal, ela varia muito de pessoa para pessoa. Hoje, a minha reserva de emergência ela é de 9 meses o meu gasto mensal. Ela já foi maior, ela já foi um pouco mais de um ano, mas numa média é meio que um consenso que ela tem que ser no mínimo ali de 3 a 6 meses. Porque imagina que você perdeu o emprego e você tem uma reserva de emergência que ela é composta por 3 meses do seu gasto mensal. Então digamos que você gasta mensalmente R$ 2.000. Todos os seus gastos você consegue deixar numa caixinha de R$ 2.000. Então você precisaria ter R$ 6.000, porque se você perde o emprego hoje, você tem R$ 6.000 de reserva de emergência, você tem 3 meses para conseguir outro trabalho e você consegue manter sua vida por 3 meses sem problema nenhum. Por isso que é importante ter reserva de emergência. Hoje eu montaria dessa maneira. Eu pegaria os meus R$ 100 que eu vou investir todos os meses, eu colocaria 50% dele em renda fixa. E olha, eu coloquei esses sites aqui para consulta, que são sites que eu utilizo até hoje, eles me ajudaram muito. E eu vou até mostrar para vocês como que funciona. Por exemplo, esse renda fixa, ele tem um aplicativo, mas ele tem site também. O site dele é esse cara aqui, olha. O app Renda Fixa. Eu vou até startar ele do início para mostrar como que eu faria essa busca, como que eu acharia um CDB de liquidez diária para colocar R$ 50. Eu entraria aqui no site, essa daqui ó, é a home dele. Tem aqui investimentos, renda fixa. A gente espera ele carregar, ele está buscando todos os investimentos de renda fixa. Aqui do lado direito, aqui embaixo, vocês estão vendo alguns filtros. E como eu tinha mostrado, tem que ser liquidez diária. Você consegue selecionar aqui liquidez diária e colocar em aplicar. Aí você espera novamente. Pronto. Ele já mostrou diversas opções com liquidez diária. E olha que interessante, ó, o valor mínimo, R$ 1, R$ 1, R$ 1, R$ 1. Ou seja, era isso que a gente queria. Aí, qual que você busca mais? O que tenha a melhor rentabilidade. E, de preferência, os que tenham esse rating do emissor, sempre A é os melhores, tá? Então, A para cima é sempre o melhor. E se tiver A aqui, olha, a R$ 1, valor mínimo, excelente, 43% de rentabilidade, bastante interessante. Vocês conseguem também fazer um filtro, olha, aqui ó, de menor investimento mínimo. E isso é para a gente conseguir investir 50% da nossa renda que a gente vai investir aqui, ó, que é R$ 50. Isso aqui é só para mostrar para vocês que é possível identificar essas oportunidades, esses investimentos em renda fixa, por exemplo, nesse site. E eu fiz isso. Então, lá atrás eu também fiz isso para conseguir fazer esses meus investimentos. E eu compraria 25% do que eu estou investindo em fundos imobiliários e 25% em ações. Nessa primeira fase eu faria essa divisão. Isso aqui daria os R$ 100 que a gente investiu aqui. Eu vou deixar essa planilha disponível para vocês baixarem, para vocês brincarem também. Esses sites para consultas, por favor, brinquem com eles, olhem, façam uma varredura das informações que eles têm, pulsem, porque todas essas informações são bastante importantes para vocês amadurecerem os tipos de investimento na cabeça de vocês, para vocês entenderem, clarearem sobre eles. Isso me ajuda muito, por isso que eu estou passando para vocês. Numa segunda fase, quando eu montei a minha reserva de emergência, o que eu faria? Eu diminuiria um pouco, eu fiz isso, eu diminui um pouco na renda fixa e eu aumentaria um pouco no fundos imobiliários e ações. Então ficaria R$ 40, R$ 30, R$ 30. Nos fundos imobiliários e ações, eu espero que vocês façam uma pesquisa sobre esses dois tipos de investimento. Como eu já disse, fundos imobiliários são pedaços de imóveis, ações são pedaços de empresas. Vocês procurem entender quais são os tipos de empresas ou os tipos de setores que são mais importantes para vocês, por exemplo, e são mais rentáveis também, isso é muito importante. Para ações, por exemplo, alguns setores que são bastante rentáveis, bancos, setores de energia elétrica, seguros. Então, esses são exemplos de setores bastante importantes, bastante rentáveis, que você tem bastante tranquilidade. São investimentos que já estão no mercado há muitos anos, sempre entregando resultado.
Então eles já venceram a barreira do tempo, então vocês terão bastante resultado com eles também. Depois que vocês entendem o que é fundos imobiliários, não é nada complexo, pessoal. Ações, e conforme vocês forem investindo com o tempo, vocês vão tendo mais segurança. Pô, Diego, aí você pode me questionar, pô, mas por que na renda fixa já não começou com o Selic? Porque é o que todo mundo investe para reserva de emergência, porque tem liquidez diária, é o investimento mais seguro que tem no Brasil, porque o nosso target de investimento é R$ 100. Só para vocês terem uma ideia, hoje, para você investir em Tesouro Selic de 2026 ou de 29, o mínimo é R$ 126 ou 125. Então ele fugiria do nosso target. Obviamente, minha parte de reserva de emergência atualmente está no Tesouro Selic. E eu comprei já há vários anos, tanto que o que eu comprei lá atrás, ele nem existe mais aqui. E se o meu target que fosse maior, eu provavelmente investiria sem dúvida nenhuma no Tesouro Selic para compor minha reserva de emergência. No caso, se o meu target fosse aqui R$ 250, ainda não daria para comprar um Tesouro Selic, faltaria bem pouco. Se fosse R$ 300, aí se eu investisse R$ 300, daria para comprar Tesouro Selic. Ó. Aí eu investiria sem dúvida nenhuma. É uma excelente opção. Eu quis mostrar e montar essas duas fases porque imagine que quando você está investindo nesses investimentos por um longo tempo, você vai adquirindo conhecimento. O seu perfil vai mudando. Você vai criando mais confiança nesses investimentos, no mercado, você vai entendendo mais sobre as empresas, sobre fundos imobiliários. Você vai mudando. Então, uma fase 3 já é uma opção mais peculiar, ela é mais voltada ao seu perfil. Eu, por exemplo, atualmente eu não invisto mais em renda fixa, já faz um tempo, por mais que a Selic esteja alta. Por quê? Eu já tenho a minha porcentagem de investimentos na renda fixa. Hoje eu invisto, por exemplo, em criptomoeda. Lá atrás eu nem conhecia criptomoeda. Lá atrás eu não teria coragem de investir em criptomoeda. Mas atualmente, depois de muitos anos e de ler muito e de entender sobre esse mercado também, eu falei, bom, tá na hora de eu diversificar mais os meus investimentos. Pessoal, eu espero que esse vídeo, para quem esteja iniciando, ele tenha dado uma luz, um norte. Eu espero que ele tenha sido útil de alguma maneira para vocês, para mostrar as possibilidades e como que é um caminho para quem está iniciando. Se você começou a investir esse ano, se você vai começar a investir esse ano, coloca nos comentários aqui se esse vídeo te ajudou. Ou quais dúvidas você ainda tem, o que você não está entendendo desse mundo dos investimentos. Eu comecei dessa maneira, eu comecei investindo somente em renda fixa, depois que eu fui para fundos imobiliários e ações. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira, e se vocês gostaram, deixa o like de vocês, isso me ajuda muito, deixa o comentário para o YouTube entender que é relevante. A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.